Nós mulheres já ficamos 2000 anos caladas, agora temos o direito de falar. Essa frase da ministra Carmen Lúcia estará nos livros de história que contarão sobre o dia em que Jair Messias Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes, acusado e considerado culpado de liderar uma trama para permanecer no poder. Eu acho que isso tem que estar claro. A justiça não pode ser revanchista, a justiça tem que ser justa. Parece óbvio, né? Mas em tempos de polarização, isso precisa ser dito com todas as letras. O Estado democrático de direito não funciona no grito, na vingança, no olho por olho. Funciona no critério da lei, no devido processo legal, nas garantias de defesa, no respeito às instituições. Não é sobre condenar porque se odeia, é sobre responsabilizar porque se provou a culpa. Pois é. A justiça não pode ser revanchista. Por isso, nós vimos nos últimos dias motivos suficientes para a condenação do Bolsonaro. A justiça não pode ser revanchista, mas os eleitores podem. Com a condenação do Bolsonaro, metade do país vai ter motivos para abrir o champanhe. Eu não vou entrar em formalidades jurídicas, se o caso deveria ter sido julgado no STF, se era a instância adequada ou não. O que importa, e a gente sabe que sim, é que não faltavam motivos para o Bolsonaro ser condenado, quer o ministro Fux ou não. Cada brasileiro contrário ao seu projeto autoritário guarda uma mágoa particular na gaveta. O amigo tragado pela lavagem cerebral do WhatsApp, a paciência esgotada com esse ambiente digital transformado num pardieiro, né, pelas milícias digitais, a Polícia Federal usada como empresa familiar para blindar seus filhos enrolados, associação absurda da vacina da Covid ao HIV, fraude do cartão da vacina, a BIM paralela para perseguir desafetos, joias sauditas que foram contrabandeadas. Gente, a lista é longa. A lista é longa e cada item é um bom motivo para brindar. Mas veja, de todos os motivos que poderiam levar o Bolsonaro aos tribunais, ele não será julgado pelo o que eu, pelo menos, considero o mais importante: a gestão criminosa da pandemia. Gente, cerca de 95 mil pessoas poderiam ter sido salvas se o Bolsonaro não tivesse negligenciado a compra de vacinas. Isso não é da minha cabeça, isso está em estudos. Outras milhares teriam sido salvas se ele tivesse sido um exemplo para que as pessoas ficassem em casa, se protegessem, usassem máscara, não se automedicassem. Durante o voto que formou a maioria no STF para condenar o Bolsonaro, a ministra Carmen Lúcia disse uma frase que me marcou. Nessa ação pulsa o Brasil que me dói. Pois é, nessa ação pulsa o Brasil que me dói. É uma boa definição dos sentimentos de metade dos brasileiros. Esse Brasil golpista é um Brasil que dói. Esse Brasil rachado é um Brasil que dói. Esse Brasil com famílias despedaçadas é um Brasil que dói. Esse Brasil chucro, ignorante, raivoso, cafona é um Brasil que dói. Para mim, é muito representativo o fato de que uma mulher tenha sido responsável pelo voto que definiu o destino do Bolsonaro e dos outros réus. Uma mulher que representa tudo o que o bolsonarismo despreza. Olha, gente, eu queria dizer, acabou, tipo Galvão Bueno, mas Jair Bolsonaro já monopolizou a vida, a saúde mental, as conversas de bar, os almoços de domingo. Ele deveria ter deixado a presidência e ter se recolhido, mas não. Depois de tramar contra a democracia, ele e essa família disfuncional continuaram a bagunçar o noticiário, o debate, a cotação do dólar, o equilíbrio cósmico do país. E vai continuar monopolizando, porque agora a gente vai ver essa tropa da anistia se movimentar ainda mais. Mas vale lembrar, a Justiça Eleitoral já o tornou inelegível até 2030, independentemente dessa condenação pelo Supremo. Mesmo se o projeto de anistia passar na Câmara, não quer dizer que vai ter fôlego no Senado. E ainda que tenha, o próprio STF pode barrar essa palhaçada. Mas eu vou deixar isso para os especialistas em política, meus colegas maravilhosos que estão fazendo
esse trabalho de ter que ficar em cima, né, cobrindo isso diariamente. O que a gente tem agora é que o Bolsonaro está fora do páreo. Se a direita quiser continuar apostando nesse cavalo manco, vai precisar de muita fé cega. Mas vamos falar de hoje, dia 11 de setembro, um dia histórico, o voto de Carmen Lúcia e a catarse nacional que está rolando nesse momento. Eu estou ouvindo buzinas, muitas mensagens, as pessoas falando que vão fazer festa, marcando, enfim, encontro nas ruas, nos bares, gente dizendo que vai beber, que vai celebrar. Eu acho que é uma sensação de alívio coletiva, de um pesadelo que durou não só 4 anos, de um pesadelo que tem durado muito mais tempo. E eu falo aqui menos como jornalista e mais como cidadã e como mulher. O país vai ter sua catarse, popular, barulhenta, escrachada, vai. Eu, por exemplo, pensei em organizar um ritual cívico, talvez plantar uma árvore para cada mentira contada em rede nacional. Vai faltar espaço no mundo, né? Também, quem sabe, acender uma vela dessas de 7 dias para agradecer por termos sobrevivido, porque não era só a democracia que estava em jogo, a nossa saúde mental, a nossa sanidade também. Né? Talvez uma festinha com uma playlist de ataque. Chico, Caetano, Gil, Anitta, Pablo Vittar. Cada música um brinde aos artistas que foram tratados como inimigos da pátria. A arte foi demonizada, a cultura reduzida a palavrão. O intelectual foi transformado em xingamento. A crítica rebaixada à conspiração. Enquanto isso, a cafonice era alçada a símbolo nacional. Pois bem, na minha festa, a vingança será estética. Quanto mais ele odiava, mais alto vai ser o volume. Tem gente que vai chamar de revanchismo. Nada disso, senhores, é só justiça emocional, é um exorcismo tardio, um ajuste de contas simbólico. O Bolsonaro não vai pagar por tudo que ele fez. Não vai responder pelas vidas que poderiam ter sido salvas, pela corrosão das instituições, pela misoginia vomitada contra jornalistas mulheres, pela transformação da mentira na política oficial. Mas pelo menos por um instante, quem sobreviveu a ele tem agora o direito de dançar sobre os seus escombros. E o voto final, vindo de uma mulher que representa tudo que o bolsonarismo despreza, é muito significativo. Carmen Lúcia é uma mulher de 70 anos, solteira, sem filhos, independente, bem-sucedida e respeitada. Ou seja, é o avesso completo da caricatura da mulher ideal vendida pelo bolsonarismo. Aquela que deve ser submissa, dedicada exclusivamente ao lar e definida pela maternidade. É simbólico e incômodo para eles que justamente uma mulher com esse perfil tivesse nas mãos o voto que definiria o destino político de Bolsonaro. Para esse universo cafona e misógino, não há nada mais ameaçador do que uma mulher que não precisa de marido, não precisa de filhos, não precisa de tutela e ainda por cima tem autoridade para definir o futuro do mito. Quem mesmo é o mito? 11 de setembro vai ficar marcado pela condenação do Bolsonaro, mas é uma data que guarda uma tragédia, o atentado às Torres Gêmeas. Eu quero indicar um documentário chamado 9/11, The Falling Man, que é 11 de setembro, o Homem em Queda, é mais ou menos essa a tradução. Esse documentário parte de uma única foto, talvez a foto mais impactante do 11 de setembro, a imagem de um homem caindo de uma das Torres Gêmeas. Gente, entre as milhares de imagens daquele dia, quase nenhuma mostrava as pessoas que saltaram do prédio. E essa imagem virou símbolo não só da tragédia, mas de uma escolha impossível, morrer queimado ou se jogar naquele vazio. O filme acompanha o trabalho de jornalistas que tentaram descobrir quem era aquele homem, porque essa foto correu o mundo e esse homem seguiu anônimo. Essa busca é de uma certa forma para devolver à humanidade uma figura que virou um ícone, para lembrar que por trás daquela silhueta no ar tinha alguém com nome, família, rotina, sonhos, e você vai criando uma tensão, porque é muito duro ver como cada hipótese esbarra na dor, silêncio, dificuldade de encarar o que aconteceu. Assistir esse documentário é sair do espetáculo das torres em chamas e encarar a tragédia pelo olhar de uma
única vida que foi interrompida. É um lembrete de que por trás das estatísticas sempre tem gente de verdade. E que lembrar disso, ainda que doa, também é um ato de respeito. Eu não sei dizer para vocês em que plataforma tá, porque cada hora tá mudando. Eu assisti na Netflix, mas eu vi que também já esteve na Prime Video. Eu acho que vale a pena dar uma busca aí para encontrar, porque é um documentário que vale muito, muito a pena, além de ser, em termos, né, de audiovisual, é um trabalho fantástico. O julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados militares pela tentativa de golpe de Estado já começou. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário. Ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.